seja muito bem-vindo a mais um Fala Cinecoff Podcast, que essa semana traz um debate muito importante. Nós vamos falar no trânsito, nas vidas. Nesse contexto todo, Luciano Vilela, é uma união que faz a diferença, como o próprio anúncio aqui fala, né? Eu acho que precisa fazer a diferença, né? Porque a gente vê o desrespeito com o trânsito, a gente vê motoristas que não cumprem com as responsabilidades, a gente vê políticas públicas ainda deficientes, e no Brasil inteiro isso. Exatamente. E cada vez mais o número de veículos aumenta, o número de motos, carros, enfim. E nós estamos numa região que isso triplifica, porque a gente tem aqui a frota argentina, de paraguaios, e tem muita moto circulando, e boa parte dos problemas de trânsito em Foz do Iguaçu tem relação com as motos. Enfim, é muita coisa para debater, para discutir e para melhorar. Por isso a gente vai falar sobre esse movimento Zero Mortes, que é justamente, na verdade, é um processo que vem acontecendo já nos últimos anos e que tem aí a liderança do Gilberto Ivan dos Santos, que vem batalhando há muito tempo com relação a essas questões do trânsito, e também estamos recebendo o advogado Daniel Cristófoli, que é advogado do movimento. Antes de mais nada, eu queria agradecer a presença de vocês aqui no podcast para falar de um assunto importantíssimo, que é a questão do trânsito. Obrigado uma vez pela presença. Eu que agradeço a oportunidade, André e o Luciano, por poder apresentar talvez alguns números, alguns dados, que é importante chegar à população essas informações. Obrigado pela presença, doutor. Agradeço o convite. Estamos aí para debater aí a matéria de trânsito, que é de suma importância para a vida e o desenvolvimento de toda a sociedade. O Gilberto, que a gente já conhece, nós como jornalistas, aí de longa data, que ele tem um trabalho. Uma luta, né? É uma luta e é um exemplo aqui em Foz do Iguaçu. Gilberto, conta um pouquinho dessa história, dessa luta por um trânsito cada vez mais seguro para gente. Vamos voltar então a 27 de maio de 2010. Eu tive um filho, né, de 6 anos que foi atropelado nessa data, 6 anos de idade, indo para a escola, e tudo isso causou em nossa família uma mudança radical. E a partir de então nós começamos a conhecer melhor sobre o trânsito, a buscar preservar a vida de outras pessoas e a nos envolvermos. E estamos aí já com 15 anos, com essa mesma dedicação, mesmo empenho, eu e minha esposa, meus familiares, e a perda é irreparável, não faz sentido você continuar vivendo e fazer de conta que esqueceu um filho. Um filho não se esquece. E tenta ainda mais a circunstância que o fato aconteceu, porque é uma vida levada, como tantas outras vidas são levadas de forma assim, bruta, vamos dizer assim, tu está presente hoje, de repente vem um irresponsável e tira a vida de um ente querido seu. E nós sabemos que isso não poderia ter acontecido, e o que temos que fazer? Que não pode mais acontecer isso. Foz do Iguaçu tem vivido este ano trágicas perdas. Tivemos um caso mais recente da professora, tivemos do pai e do filho, que são 2 exemplos de que poderiam ser evitados. E a nossa mobilização desde então, de 2010, é que a gente cria políticas públicas, discuta o trânsito, cobre também das autoridades, responsabilidade da sociedade, levando informações para que nós tenhamos uma sociedade onde que podamos transitar o ir e vir em segurança, porque não faz sentido você perder uma vida no trânsito por irresponsabilidade de um motorista que está muitas vezes de forma irregular, com aquele cidadão que tirou a vida da professora, 62 anos, sem habilitação, alcoolizado, pelo que as reportagens mostram, no período da tarde, em excesso de velocidade. E o pai do filho também é alcoolizado. Então, assim, não podemos aceitar. Zero mortes no trânsito, se presume várias medidas. E essas medidas é que nós temos que colocar em práticas. Senão nós vamos passar a vida toda lamentando, enxugando gelo e reclamando. Então, a partir do momento que tenhamos um alinhamento das políticas públicas acontecendo de forma eficiente, acredito que os indicadores vão ser bem aquém do que temos hoje,
E nosso movimento defende zero mortes no trânsito. Não é nenhuma utopia. Está dentro de um conceito Visão Zero Mortes no Trânsito, que a Suécia implantou isso em 1997. E para você ter um dado assim para mim, passar só uma informação, a Inglaterra tem um indicador de 2 óbitos para cada grupo de 100 mil habitantes. Nós, no Brasil, temos em torno de 15 óbitos para cada grupo de 100 mil. Dependendo do estado, mais. São 45 mil óbitos por ano no Brasil. Então, assim, o que tem na Inglaterra que lá funciona e aqui não funciona? Então, ou seja, não podemos perder nossos entes queridos para irresponsabilidade. Temos Gilberto, o que falta? A gente fala muito assim, nessa luta constante, mas falta conscientização, é uma questão cultural, falta rigor nas leis. O que está faltando para que as coisas realmente desacelerem a esse ponto de zero mortes? Eu acredito que é um conjunto que falta. É cultural, para começar, isso é cultural. É cultural também que essa agenda do trânsito não faz parte do político. É uma dificuldade enorme nós colocarmos isso na pauta da política. Se uma vez colocado na pauta política, e daí vamos para as políticas públicas, educação no trânsito, ela efetivamente acontece? Vamos nos perguntarmos, ela efetivamente tem publicidade em campanhas perenes? Ou nós temos só datas esporádicas? Semana Nacional do Trânsito, Maio Amarelo, e depois não se fala no trânsito. A educação, ela atende as crianças na base, 100% das crianças, no ensino fundamental, na faculdade. Como que está isso? Como que é tratado? Quais são os indicadores dos sequelados que ficam no sinistro de trânsito? E vamos para a parte da fiscalização. Nós temos fiscalização eficiente? Quantos bafômetros existem na cidade de Foz do Iguaçu? Quantos agentes de trânsito nós temos da Guarda Municipal, da Polícia Militar, da PRF? É suficiente? Vocês já viram alguma operação em Foz do Iguaçu anunciada pelo Estado, o governo federal, de operação de combate à violência no trânsito? Nós que somos de Foz do Iguaçu, ouvimos muito combate ao descaminho, ao contrabando, ao tráfico, ok. Mas nunca tivemos realmente um anúncio oficial de uma grande ação para combater a violência no trânsito. Aí nós convivemos com pessoas inabilitadas na rua, com pessoas expondo o chamado grau. Então, a gente vai também para o outro lado da questão cultural. Se essas políticas públicas não funcionarem, a população desconhece que é um caminho. E agora nós estamos nessa fase de promover, discutir o trânsito, levar para as autoridades, e estamos sempre encontrando apoiadores, encontrando voz, apoio no sentido de que se resolva. E só para mim dar uma informação, aqui em Foz do Iguaçu nós temos hoje na Polícia Militar, e é uma demanda que é muito importante, que a gente começa a defender, nós temos o pelotão de trânsito. E qual que é a diferença entre o pelotão de trânsito e uma companhia de trânsito? Nós precisamos ter hoje, na Polícia Militar, uma companhia de trânsito, que nós sairíamos de 30 e poucos policiais hoje que estão escalados para trabalhar sobre o trânsito para uns 80. Nós temos hoje uma equipe de campo 24 horas por dia, mas quando tem 3, 4 sinistros ao mesmo tempo num determinado horário, a equipe não consegue atender a todos. Se houver uma companhia de trânsito, nós vamos ter condições de atender melhor a própria população. Então, são discutir essas políticas públicas e trazer a realidade. A realidade é essa. Precisamos manter o foco, manter a conversa em alto nível e permanente. Ela não pode se resumir em datas pontuais. Eu gostaria de perguntar para o doutor aqui, com o doutor que nos acompanha aqui, quando a gente fala em políticas públicas, a gente pensa muitas vezes em leis. Mas no trânsito, doutor, eu acho que as leis ainda estão muito aquém, né, nas punições para esses motoristas. A gente está vendo aqui em Foz do Iguaçu 2 casos esse ano que mexeram com toda a comunidade iguaçuense. As leis ainda estão muito aquém, doutor, na punição desses infratores? A gente verifica hoje que o Código de Trânsito foi instituído lá em 97, tá? Ele prevê algumas situações onde vai haver o quê? Vai haver a punição para aquela pessoa que cometeu o crime de trânsito. Mas existe um impasse entre o Código Penal, o Código de Processo Penal, e não existe algo efetivo que a gente possa
tá punindo a pessoa da forma correta, certo? Então, nessas situações, por exemplo, existem pormenoridades que devem ser atendidas no momento do acidente. Por isso, de suma importância, por exemplo, uma delegacia de trânsito, hoje na cidade de Foz do Iguaçu. Porque, em conversa com o doutor Edgar, na semana passada, ele até nos trouxe um dado importante, que, por exemplo, num acidente de trânsito, se no momento que aconteceu, né, uma equipe pudesse ter se deslocado ou se deslocar até o momento desse acidente, aquelas pormenoridades, a lei vai abarcar todas elas e a gente vai conseguir o quê? Com aqueles detalhes mínimos, poder conseguir enquadrar o cidadão na lei, certo? Então, por exemplo, algumas situações, por exemplo, embriaguez ao volante. Se a pessoa, de repente, foge do flagrante ou se apresenta posteriormente, você não consegue, por exemplo, aplicar a lei que ela tem uma efetividade, mas tem que ser aplicado naquele momento. Tem algumas regras que devem ser seguidas. É a legislação brasileira, na verdade, né? Muito complexa, dá margem para muita coisa, Abre abre muita brecha. abre brecha, margens para tudo, para que haja questionamentos. Então, Claro. teria que ter uma lei mais efetiva, mais específica sobre isso. A gente vê essa luta aqui, até o Gilberto trouxe, são panfletos que ele vem distribuindo, enfim, para conscientização, né? E a gente mostra, assim, apesar de ainda estar muito aquém do que deveria ser, mas a gente nota uma redução de 2011 até o ano passado nos óbitos, né? Ou seja, é sinal que um trabalho desse dá certo, é sinal que isso aqui dá resultado. Eu acho que é uma razão a mais para se levar mais a sério tudo isso, todo esse projeto de conscientização, porque realmente isso aqui é uma prova de que realmente funciona, né, Gilberto? Isso, Luciano. Eu, quando comecei em 2010, e eu sou comerciante, e comerciante trabalha com metas, né? Nós temos que cumprir a nossa obrigação final do mês, honrando os compromissos. E quando eu me deparei com aquela situação, após a perda do meu filho, eu comecei a analisar o quanto que Foz do Iguaçu estava carente de políticas públicas. Não tem como você mensurar uma doença se você não fizer um exame e ter um diagnóstico. Então, nós tínhamos muito número solto, muitas informações soltas. E você não consegue trabalhar uma causa se você não tiver parâmetros para que você olhe o indicador. Diferencial. E quando nós assumimos esse compromisso com a vida, nós fomos correr também atrás de como que estão esses dados, como que está a coleta dessas informações. E por coincidência, havia o programa Vida no Trânsito, que estava chegando no Brasil, que é uma iniciativa da ONU, para justamente buscar nos países que mais matam no trânsito, desenvolver políticas públicas. E uma das grandes ganhos desse programa Vida no Trânsito, que chegou em Foz do Iguaçu, é que ela faz um compilado de informações de todos os órgãos, traz para um número, aonde que a gente consegue ter hoje mapeado. Eu não estou com esses dados aqui, mas, Luciano e Andréia, se vocês forem hoje buscar dentro desses dados, nós sabemos qual o cruzamento que mais acontece sinistros, quais são os fatores que mais são, porque tem pessoas inabilitadas, excesso de velocidade. Existe uma equipe multidisciplinar que todo mês se reúne e pega as informações que aconteceram naquele período e vai analisar. E nós temos hoje esse gráfico. No caso aqui são dos óbitos, mas nós também temos gráfico das pessoas que estavam inabilitadas, porque desse número aqui de 23 óbitos, quanto desses 23, talvez tenha algum que não tenha habilitação. Então, com essas informações, nós conseguimos fazer uma caminhada mais assertiva com campanhas de trânsito. Hoje, o grande gargalo de Foz do Iguaçu são as motocicletas. O grande indicador de sequelados, acidentados, de óbitos, de ocupação no leito hospitalar são as pessoas que hoje, infelizmente, acabam andando de forma irresponsável com motos. E isso tem trazido um grande transtorno para toda a sociedade. Mas significa que o esforço funcionou, Luciano.
Eu acho que você, participativo dessa ação, a Andréia, por nos dando voz, contribuindo junto. Todo o esforço que há em Foz do Iguaçu hoje, já chegamos a esse número positivo de reduzir. Mas para essas 23 famílias que perderam um ente querido ano passado, para ela perdeu o mundo dela muitas vezes. Então, enquanto a gente não zerar esses óbitos, não podemos sossegar. E as pessoas podem pensar, mas é impossível zerar as mortes do trânsito. Não. Você veja, o ano tem 365 dias. Supondo que faleceu uma pessoa por dia, só houve mortes em 23 dias. Em mais de 340 dias não houve mortes. Nós temos que ter um esforço enquanto sociedade para que todos os dias não haja mortes. Que as sinistros que aconteçam, quanto menor for o dano, também para a família, para não termos sequelados com gravidade. Então eu acredito muito, e para a gente estar numa luta e estar numa bandeira, você tem que confiar. Eu acredito muito, Luciano e André, que políticas públicas que agora estão sendo implantadas, o doutor Daniel comentou sobre a Delegacia de Trânsito. Semana passada, nós tivemos a Semana Municipal do Trânsito. Foi uma iniciativa, ano passado, da Polícia Rodoviária Federal, que sugeriu essa lei municipal, ela foi implantada, e esse ano aconteceu. Para esse ano, nós tivemos em Foz do Iguaçu, olha quanto que Foz já começa a destacar. Só existe 2 carretas da Polícia Rodoviária Federal, que é um Cine, que leva a educação para várias partes desse Brasil todo. Ela esteve uma semana toda em Foz do Iguaçu, passando vídeos, trazendo a comunidade para discutir isso. E também nós tivemos uma grande ação na sexta-feira, que foi um dia que nós trouxemos para discussão o doutor Edgar Santana de Curitiba, que é o delegado-chefe da Delegacia de Delitos de Trânsito de Curitiba. Nós trouxemos eles para ele falar sobre o Penatrans, que é um plano nacional de redução de sinistros, de mortes, é uma lei federal. Trouxemos ele para falar também sobre a importância da Delegacia de Trânsito. Ele fez uma formação para os novos agentes da GM que vão a campo agora, que estão na escola de formação, para a sociedade, para autoridades. Então, nós tivemos uma sexta-feira rica em conhecimento. Políticas públicas que eles são aplicadas em Curitiba, que podem ser aplicadas aqui. A Delegacia da Polícia Civil de Foz do Iguaçu está engajada nessa caminhada agora também. Existem meios que a Polícia Civil pode fazer abordagem, medidas cautelares que podem ser aplicadas. Nós temos um grande grupo hoje fazendo esse trabalho. E nesse dia também foi anunciado pela Secretaria de Mobilidade, Secretaria de Transporte e Mobilidade, a secretária Aline, a criação do Centro Educacional do Trânsito. Nós já temos uma área de 15 mil metros quadrados. Então, Foz do Iguaçu já tem a união de sociedade e poder público. Agora nós vamos ter condições de fazer um trabalho mais com qualidade, tendo um mecanismo oficial, uma delegacia de trânsito. O diretor regional do Detran esteve e anunciou em nome do governador. Então, nessa área de 15 mil metros quadrados, será construído o Centro Educacional do Trânsito, que será referência para a América Latina. É um centro realmente muito bem pensado. Espero que isso vai se tornar uma realidade em breve. E a Delegacia de Trânsito, provavelmente, em breve também estará instalada em Foz do Iguaçu, dado a nosso ponto georreferencial aqui da Tríplice Fronteira, elucidar os crimes com mais rapidez. Então, assim, Foz do Iguaçu tende a reduzir mais os óbitos. E o quanto mais rápido isso acontecer, é aquilo que nós queremos, um bem para a comunidade, um bem comum. Tu tens noção de quantas vidas você já salvaram? Eu na minha parte, eu como pai de uma vítima e pelo sentimento da perda e por tudo aquilo que eu convivo, da ausência, eu olho o outro lado. Eu costumo dizer assim, eu sempre estou indo contra, às vezes, o que a maioria pensa. Por quê? Eu só me coloco no lugar das 23. Dos óbitos. Das 23 famílias que perderam. Porque a partir daí, eu consigo, talvez, manter a minha indignação, que não é uma coisa ruim, é bom, porque me faz eu correr atrás de soluções, porque eu sei que tem 23 pessoas que perderam o chão ano passado e que esse ano já também não está muito bom os números. Então eu me coloco nesse lado, porque o meu objetivo é salvar todos. Então eu tenho que me colocar do lado daqueles que estão sofrendo, porque é uma dor sem fim.
Eu vivo isso há 15 anos, em momentos a gente acaba se controlando, tendo um pouco mais de, mas não é fácil. Datas A gente especiais, imagina. momentos familiares. E ontem à noite o doutor Daniel nos deu uma notícia, era 10 horas da noite, conversando com a minha esposa. Aí você fala assim, puxa vida, você está relembrando, você sabe. E daí ela fala, nós temos que fazer isso, 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 porque ainda tem pessoas sofrendo. Não, mas eu até te entendo essa questão da indignação para manter viva essa questão da luta. Mas tu para analisar também o outro lado, João? Porque Não, assim, não. ó, aqui tem um pico de 95 óbitos, Sim, sim. né? Isso em 2012. Eu até fiz esses cálculos esse dia, Luciano. Então, se tu analisar, assim, de um modo simples, né? Bem, uma conta assim meio fora do... 95 para 23 são 72, é isso? Sim. É, 72 vidas que tu contribuiu também para que elas se mantivessem em vida. Isso aí é um número importante. Isso aí é uma coisa que a gente tem que valorizar Expressivo. bastante também. Claro que é uma conta muito subjetiva, né? Mas é fruto de um trabalho. Isso é fruto de um trabalho. Sim. Não, isso aqui é o fruto da união. É aquilo que eu coloquei. Hoje eu fico muito emocionado. Quando eu encontro uma pessoa como eu acabei de encontrar agora, que lembra de... Não lembro do Gilberto de ontem, de sexta-feira do evento, mas Sim. lembro do Gilberto de 10 anos atrás. Eu fico muito feliz quando eu consigo resgatar uma pessoa que muitas vezes saiu de Foz do Iguaçu e voltou, Gilberto, quero contribuir novamente no movimento. Por quê? É assim que nós vamos realmente construindo, e esses números aqui, realmente, eles precisam também ser levados a sério. Porque eu imagino, se não houvesse uma luta de todo esse grupo de pessoas que está unido, a delegacia de trânsito talvez seria uma anunciada na sexta-feira? Você acha que talvez o centro educacional, que será uma referência para a América Latina, seria anunciado? Sim. Você já temos hoje uma área de 15 mil metros quadrados, que vai ser construída lá no Morumbi, ao lado do CEMEI Guilherme Augusto. Você vê todo esse trabalho sendo feito, nós temos que louvar também essas vidas salvas. Sim. E, não, isso eu tenho uma consciência, até fiz um cálculo outro dia, eu fico calculando, falando, nossa, que bom. Porque também, você trabalhar e defender uma bandeira, se essa bandeira não tiver retorno, resultado, você quer dizer que você está trabalhando de forma errada. Então me fala uma coisa. Quem são as pessoas que acreditaram nesse movimento e continuam até hoje com você e com a Lucilene nessa caminhada? Além do doutor que está aqui conosco, quem são as pessoas que formam hoje esse movimento? Olha, eu diria que você é uma das pessoas. Ai, que bom, que bom. O Luciano é uma outra Que pessoa que participaram desde o início. É muito gratificante porque vocês nos receberam, eu e a Luciane, talvez com uma emoção muito mais aflorada, Sim, palavras muito mais pesadas, de forma até de forma fora de contexto, e vocês sempre como comunicadores nos ouviram. Você não faz noção do que é bom você conceder uma entrevista com a dor no coração e aquele comunicador te olhar e te respeitar a tua dor. E 15 anos depois você reencontra essas pessoas, elas estão ali. Iguais a vocês, nós temos pessoas que hoje, inclusive o nosso presidente da Câmara de Vereadores, o Paulo de Brito, foi uma das pessoas. E ele conta sempre que ele não acreditava no Gilberto e a Lucilene, que foram lá no escritório dele solicitar um apoio na época, em 2010. motivados pela dor, Pela né? motivador. E ele fala, Gilberto, 15 anos depois tu continua com a mesma pegada. Exatamente. Eu tive uma conversa com o Dr. Rogério, da Sexta STP. Na primeira vez que ele esteve a Foz do Iguaçu, eu conheci ele, né? Cultivamos ali um relacionamento de conhecimento, de amizade. E ele agora está novamente na frente da Sexta. Aí, outro dia eu fui conversar com ele, ele falou, cara, você está com mais pretensões ainda do que do passado, ainda você está muito mais ativo, você realmente tem um desejo que as coisas aconteçam. São pessoas assim que estão trabalhando conosco, voluntários, que continuam com nós desde o início, autoridades. Eu vejo e fico muito feliz quando eu tenho muito respeito pelo legislativo, inclusive pelo presidente do Cinecoff, o Zé Carlos. O Zé Carlos. Eu tenho uma gratidão enorme pelo cara. Pô, o Zé Carlos foi um dos autores da lei do Dia Mundial de Memórias de Trânsito. O Zé Carlos foi presidente do legislativo. Ele plantou uma árvore que está lá em frente à Costa e Silva.
simbolizando aquela data que hoje a gente está fazendo um outro evento já para maio, planejando. Todas essas pessoas construíram conosco e continuam sendo parceiros, continuam apoiando a causa. É isso que faz a diferença. E sempre com a maior, sendo genuíno, sincero, sabe? Defendendo. E quando nós temos que cobrar, também cobramos. Não tenho nenhuma dificuldade. E até falo para meus amigos, se você um dia concorrer a um cargo eletivo e se eleger, talvez para mim não será, para você, eu não vou ser uma pessoa muito legal, porque eu vou te cobrar. Porque se é meu amigo e está num poder que realmente faz a diferença, eu vou te cobrar, porque nós temos que implantar Tem que melhorias. fazer acontecer, Então, claro. eu acho que assim, continuam com a mesma pretensão de salvar vidas, com as pessoas e sempre buscando novas pessoas. Doutor Daniel, ele não está há tanto tempo assim, mas faz um período que ele está conosco. Foi super importante nas primeiras discussões para a vinda da Delegacia de Trânsito. Foz do Iguaçu hoje tem um cidadão chamado Daniel, que fez essas provocações, foi a primeira pessoa que começou a provocar, toda a discussão começou com ele, para que a gente trouxesse a Delegacia de Trânsito. Porque é assim que nós vamos fortalecendo, trazendo uma bandeira boa, é preciso, e o Estado entendeu o que é preciso, o que é necessário, e virar para Foz do Iguaçu essa política pública. Então é assim, e cada vez mais você que está me ouvindo, quiser se somar conosco, eu digo, essa causa não é uma corrida de curtos metros. É uma maratona. Então não pense você chegar aqui que você vai transformar como a lei, o doutor estava comentando, vai mudar a lei federal de uma toque de caixa de questão de 6 meses, 1 ano, não. É uma maratona de 5, 10 anos, 3 anos, mas os resultados a gente colhe. E aí a gente vai, e eu falo assim, André, e vocês, né, fazem parte dessa ideia minha. Daqui uns 15 anos, nós vamos estar tomando um cafezinho, que a gente vai estar talvez, começando a branquear os cabelos, talvez, né? Começando. Tomara, né? né? Tomara. Você vai olhar para trás e vai dizer assim, valeu a pena todo o esforço naquela causa? Nós deixamos algum legado? Eu sempre falo, podemos até continuar sendo perdedores no sentido de perder vidas no trânsito, mas que nós lutamos. Sim. A satisfação de ter lutado, dado o seu melhor, eu acho que é isso que fica. Eu espero que outras pessoas comprem a ideia, porque do nosso movimento são todos assim, com esse mesmo sentimento, dar o nosso melhor, o resultado, por mais que ele não seja satisfatório daquilo que a gente almeja, mas ele é gratificante, porque lutamos para acontecer. E assim seja, né? Que assim seja. Não, a gente, na verdade, a gente acompanha faz tempo já o trabalho do Gilberto, né, e de muitas pessoas ligadas a isso. E é uma luta constante, na verdade. Não tem como parar. Se parar, os números aumentam de novo e a falta de conscientização aumenta e aí por diante. Então não tem como parar. E é uma luta genuína. Da tua esposa, que sofreram na pele o problema do trânsito e que agora auxiliam ou tentam fazer com que outras famílias não sintam a mesma coisa. Só isso já vale a pena. Só essa preocupação de vocês em fazer com que outras famílias não sintam isso, que deve ser algo terrível, mas só isso, só os números mostram que a luta de vocês. Então, assim, a gente queria agradecer demais a presença. A gente vai continuar batendo nessa tecla, novidades, quando estiver próximo da delegacia, da implementação da trânsito, delegacia. Vamos continuar discutindo, trazendo novidades, Gilberto. Aqui os microfones estão abertos, né? E eu acho que isso é importante, é manter e ficar batendo na tecla até acontecer 0 morte. O nosso objetivo é incansável, né? A gente vai lutar até... Não digo vamos lutar até o fim, porque isso aqui não tem que ter fim. Quando chegar no zero, é uma bandeira, manter, né? uma bandeira que ela tem que se manter. Então, o nosso objetivo é chegar no zero, mas não chegar no zero, é nos manter no zero. Tá? E não só o ponto-chave é a educação para o trânsito. Da educação que a gente vai conseguir. Não é a delegacia que vai frear um número de acidentes, mas é a educação e a nossa bandeira. É as crianças, né? E que a gente possa ser, a cidade de Foz do Iguaçu, ser uma referência, doutor, nessa delegacia, que possa contribuir nesse trabalho que é tão incansável pelo Gilberto, para outras cidades, para outros estados, né, que eles possam ter Foz do Iguaçu como referência também, para que seja 0 mesmo o número de vítimas, para que as pessoas não sofram tanto
por um trânsito, como hoje acontece em várias cidades brasileiras também. É isso. A gente queria agradecer demais a presença, Gilberto. Deixa eu um último recado. Eu acho que vale a mensagem, né, para que as pessoas encampem essa ideia, cada um na sua casa, no seu carro, no seu veículo, né, para que realmente se chegue a esse número. Olha, eu vou falar assim como cidadão de Foz do Iguaçu e pelo amor, eu acho que cada um de nós deve ter e lutar por uma cidade cada vez mais segura em todos os sentidos. Eu, quando perdi meu filho, muitos me convidavam para ir para outras cidades. E eu até falava, mas eu vou para outra cidade para chorar, dizer que eu perdi um filho? Não, eu não ia. E a primeira vez que eu fui para uma outra cidade foi para apresentar a Escolinha de Trânsito Itinerante. E hoje eu vou com muito orgulho. Eu estive em São Paulo agora há poucos dias para falar desses indicadores, para dizer o quanto a cidade de Foz do Iguaçu é boa, trazer o turista para Foz do Iguaçu, que é importante uma cidade segura, para o turista é bom, nós que somos iguaçuenses. Então a mensagem que fica, que o cidadão, em tudo aquilo que ele puder contribuir para tornar a cidade melhor, faça o seu papel, faça a sua parte. Tem outras bandeiras, tem outras causas. Se todos nós nos enganjarmos, com certeza nós vamos ter uma cidade para o turista melhor, mas para nós que convivemos aqui, que moramos aqui, que temos familiares aqui, e que essas bandeiras sejam encampadas, você dê um voluntariado, busque uma entidade na sua comunidade, denuncie quando tem coisas erradas também, expõe, cobre das autoridades que estão no poder, que elas realmente façam acontecer as coisas, porque é assim que nós vamos fazer uma sociedade melhor. E agradeço muito a vocês pelo espaço, estamos sempre à disposição para que possamos contribuir, estar em campanhas por aí, entregando panfleto, informando a população. Isso aqui, esses indicadores eu defendo que deveria estar em outdoors na cidade, para que a cidade soubesse. Isso é algo bom que está acontecendo em Foz do Iguaçu. E, como falei, juntamente com outras pessoas abnegadas, como o caso do Daniel e outros voluntários do nosso movimento e da sociedade também. Muito obrigado. Obrigada mais uma vez pela presença e até o próximo bate-papo, que a gente quer trazer essas novidades aqui, atualizando quem nos acompanha também. Obrigada, doutor. Obrigada, Gilberto. Obrigado. E o Fala Cinecoff Podcast dessa semana vai ficando por aqui, mas nas nossas redes sociais oficiais aqui do Cinecoff tem muitas novidades para você. Até a próxima semana. Tchau.